Shalom, Havirim, Shalom Tzadikim. É um prazer estar falando com vocês. Eu sou o Parushi Cláudio Ben Levi, da Sinagoga Beit Levi, da cidade de Macaé. Estou muito feliz no dia de hoje, pois Adonai de Sabaoth trouxe um portal magnífico de todos os tempos. Hag Sameia Pessah! Feliz festa da passagem! Oh, Adonai de Sabaoth, bendito és tu sempre! Vossa Majestade é Rei poderoso, Criador dos céus e da terra, da fonte das águas superiores, da fonte das águas inferiores. Muito obrigado, Eterno Todo-Poderoso, por nos conceder esse excelente livramento que o Senhor está trazendo para o seu povo. A saída de uma consciência pagã, de uma consciência limitada, abusiva, gaslight, narcisismo, relacionamento abusivo e que nunca mais o seu povo estará nessa consciência terrível que é a consciência do Egito. Ó Eterno dos Exércitos, hoje é Pessah, a partir das 15 horas, dará início ao cerimonial do Seder de Pessah. Estaremos na sinagoga para fazer o Seder de Pessah. É feito com pessoas que têm temor ao Criador, é circunciso no coração, é circunciso na carne e, principalmente, é circunciso nos ouvidos, ou seja, tudo que o Eterno fala, essa pessoa acata com amor, ouve, obedece e entra na consciência do Todo-Poderoso. Que maravilha, Eterno. Agradeço por essa consciência. Há anos eu venho lutando para ter essa consciência de libertação e cada ano que passa a gente vai se libertando ainda mais de angústias, de sofrimento, de medos, apontações, resquícios de coisas que colocam a pessoa para baixo, né? Que o Eterno livre a gente de toda essa energia de pessoas fracassadas que não têm coragem de guardar mandamentos e coloca a culpa no povo santo, no povo Kadoshim. Obrigado, Adonai de Sabaoth. Eu, Cláudio Ben Levi, Cláudio Messias Oliveira da Silva, meu nome é de origem pagã, né? Apesar de serem nomes de origem santa. Mas o meu nome hebraico é Cláudio Ben Levi. Eu abençoe Vossa Majestade nesse momento. Vossa Majestade, seja abençoado, Todo-Poderoso, Ele está em todos os lugares, está aí dentro de você, está aqui na nossa consciência. Seja abençoado, Adonai, por essa peça que o Senhor nos concede hoje em 14 de Abib, 5.784 anos, do calendário luno solar. Hoje também são 14 de Ramadã, 1.445 anos, do calendário de Maomé, do primeiro filho de Abraham, que é Ismael, e toda a sua descendência tem a simbologia e o respeito a Maomé. E hoje são 24 de março de 2024, um calendário pagão feito pela Igreja Romana, por gregos, por Hilel, por Constantino, por papas e por uma série de italianos e pessoas que mudaram Jeroboão, mudaram o calendário do Criador. Nomes dos meses, nome dos dias da semana, e fizeram uma desordem no calendário do Criador. Mas hoje, pelo sistema do equinócio, do Todo-Poderoso,
os sinais nos céus. Hoje é 14 de Abib, sim. Hoje que inicia a Páscoa, tá bom? A peça do povo, que é a saída do relacionamento abusivo do Egito. Amanhã é a festa dos pães ázimos, uma santa convocação, que é um Shabat também. Hoje a gente tem praticamente um Shabat Gadol, porque hoje é Shabat, luna solar, entrou ontem à noite. É um Shabat por ser a festa de Pessah das 3 da tarde à meia-noite. E amanhã é um Shabat da festa dos pães ázimos até o pôr do sol, santa convocação, nenhum trabalho servil fareis amanhã. Tá? É a festa dos pães ázimos, nós vamos entender a questão por que os pães ázimos, porque a gente não colocar fermento na nossa casa, no nosso intelecto de casa, na nossa casa física, na nossa carne, casa de carne, né? A gente vai falar sobre isso amanhã também. E terça-feira, quarta e quinta, também é uma festa do Eterno, que são as festas da cega, festa das primícias, onde a gente faz uma oração para quem precisa, uma reza, um alimento, um prato de comida, uma fruta, uma roupa, um remédio natural, uma palavra de afago, uma primícia que nós temos que fazer na sociedade do Eterno, terça, quarta e quinta. E essa festa está inserida dentro da festa dos pães ázimos, que começa na segunda e termina 7 dias após. No sétimo dia é um Shabat também, é santa convocação, nenhum trabalho servil secular fareis. Isso é obediência ao Eterno. Isso é estar vivendo dentro da consciência do Eterno. E o povo da sinagoga tem enfrentado, uma série de turbulências com relação aos mandamentos. Quando se fala em mandamentos, aí as pessoas se rebelam, até da própria família luta contra. Por quê? Porque são pessoas que estão cegas ao Criador. Deixaram de ouvir o Eterno para ouvir a serpente. Assim, um casal no Éden fez isso também. E não é diferente na nossa consciência. Nós temos que lutar contra o nosso ego, temos que lutar contra os intempéries do mal, a força estranha, a força maligna, temos que lutar contra a Sitrahara, temos que lutar contra os Shedins e lutar contra a alma de Amaleque, a alma de Doeg, a alma de Amã, o perverso, e uma série de energias ruins que luta contra você, luta contra a sua família. A luta ela não é contra a carne, a luta é contra as potestades, as energias, que eu já te falei agora, que faz com que a gente possa perder a conexão do Eterno. O Eterno é eu ouvir ele e entender que eu não posso tocar nesse fruto proibido. Eu não posso fazer isso. Eu não posso colocar elementos químicos no meu corpo que está fora das Escrituras. Eu não posso ouvir pessoas que não vivem a Escritura. Eu não posso dar créditos a pessoas que não praticam a Bíblia, mas têm uma opinião contra quem pratica a Bíblia. Não posso fazer isso. Eu sempre estarei de acordo com a pessoa que ouve e pratica a Bíblia. Tá? Essa é a diferença. Porque vários sacerdotes, no tempo de Moshe, ouviram Doeg. E Doeg conseguiu perverter 222 sacerdotes lá naquele período. E no mundo atual acontece da mesma forma conosco. Famílias, pessoas, entes queridos vão lutar contra a sua santificação. Tá? Porque, na verdade, isso é uma inveja, um sentimento de inveja. Ela não quer que você sobe, ela quer que você fique abaixo da energia dessa pessoa. Por que você vai guardar mandamento?
o mundo está brilhando lá fora. Você está ofuscada, não está apagada. Isso não é vida. Larga disso. Não faça isso. Isso aí é loucura. Segue a maioria, Cláudio. Como um conhecido que parecia que era parente, né? A gente, quando tem sentimento, a gente sente afago, amor, respeito por gregos e troianos. Mas quando a gente volta para a Torá, a gente aprende que o coração nosso é enganoso, né? E eu fui na casa de um parente meu em 2018 e não era nem propósito de eu ir, mas eu acabei indo com a minha esposa lá pela manhã. A gente estava indo ver dentista lá no bairro e a gente foi lá. Chegou lá, a pessoa chegou para mim e falou: o que que você está fazendo? Você está ficando maluco? Por que que você não tira essa barba? Toma vergonha nessa cara, Cláudio. Isso não é coisa de homem, não. Te raspa essa barba. Até quando você vai ficar nessa vida horrível aí de dependência, sempre passando por prova vê se você acorda para a vida. Então a pessoa me falou nesse tom, ao lado da minha esposa, tinha outros parentes meus, eu não pude rebater porque eu estava na casa dessa pessoa, né? E eu me senti muito acuado com aquilo, mas ao mesmo tempo, por ler a Bíblia e a palavra, a gente compreende que é uma falta de entendimento da pessoa e eu relevei na ironia e logo depois chegou um conhecido deles do paganismo deles lá, que aceita que eles vão, e o rapaz veio também me afrontando sobre leis e que o advogado dele é maior que tudo, porque ele fez um sacrifício lá na cruz, lá no madeiro, e que agora não precisa guardar a Torá mais. E eu levei sempre numa ternura e dando outros versículos de calmaria para apaziguar o ânimo, para não gerar guerra, e se afastei desse parente, porque não é questão de ele estar cego, né? O que é cego? Quando Satã coloca a pessoa cega. É cega de ver? Não. Quando o inimigo coloca a cegueira espiritual na pessoa, é a cegueira do entendimento, né? Porque se ele não ouvir o Criador, ele não vai ter sabedoria. Ele não tendo sabedoria, ele não vai ter entendimento, né? E aí a pessoa vai achar que o ego dela está certo e que a maioria do mundo é santa e a minoria que está em rebeldia, né? Então foi o que aconteceu com aquela infeliz família que praticamente estão condenados, né? Porque em vez de ouvir o Criador, foram ouvir a serpente, né? E então o caráter de você seguir o Criador é você respeitar a instrução do Eterno, é entender que o Eterno é imutável, ele não muda. Em 1 Samuel 15, do 1 ao 34, Samuel lutou muito contra a rebeldia de Esaú, né, conhecido como Esaú nas seitas. Esaú não fez aquilo que o Eterno determinou. O Eterno levantou ele a rei, mas em poucos dias se arrependeu de ter levantado Esaú como rei, porque era para ele pegar o rei dos Amalequitas, Agag, e matá-lo, não só ele, como as mulheres dando mamar no peito, as crianças e os animais. E ele poupou o rei Agag e poupou os animais que faziam tração para o trabalho e para a alimentação daquele povo.
Ali havia uma energia trocada, certamente. Ali havia um DNA trepado ali, e tudo ali estava condenado aos olhos do Eterno. E o Eterno deu ordem para ele aniquilar os amalequitas. E ele poupou o rei dos amalequitas. Que coisa, né? E Samuel disse que ele faria com que Israel rasgasse ao meio, que é o que ocorre hoje atualmente. Foi uma profecia, porque Samuel é um tanaíta, e ele perdeu o reinado pelo fato dele não ouvir ao lado masculino dele, mas o lado feminino. Havia uma dependência de Esaú para o lado feminino. Ele fazia essa codependência porque ele tinha essa carência afetiva com relação à mãe dele, né? Que em um outro momento a gente pode comentar sobre isso. Nós vamos fazer a leitura do Pessah, ok? Adonai bet Zion gadol, verhan rual kon hamin, ki yashar devar Adonai, verhol maaseru, beemuna, bidvar Adonai, shamai nasu, uvrucha, pigvi ko tisivan, ushosni, terregue, tisiketguerra, ko rayon terrilaterra, odu. Louvai ao Eterno, porque o Eterno é bom, é eterna sua benevolência. Que o proclame os que foram por ele resgatados, os que ele remiu das mãos dos inimigos, trouxe de terras distantes, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Alguns vagavam pelo deserto, por caminhos desolados e inóspitos, e não encontraram cidade alguma para nela se refazer. Famintos e sedentos, sua alma já parecia desfalecer. Clamaram em suas angústias ao Eterno, e ele os livrou de suas atribulações. Conduziu-os por um caminho reto, a um lugar habitado. Louvai, pois, ao Eterno por sua bondade, pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos. Pois fartou a alma sedenta e satisfez com bondade a alma aflita. Outros jaziam nas trevas, sobre as sombras da morte, presos em grilhões de ferro, oprimidos por aflição, por terem se rebelado contra as palavras do Eterno e desprezados os desígnios do Altíssimo. Ele humilhou seu coração com árduos trabalhos. Andavam aos tropeços e não encontravam quem os amparasse. Clamaram em suas angústias ao Eterno, e ele os livrou de suas atribulações. Tirou-os das trevas, libertou-os da sombra da morte e quebrou seus grilhões. Louvai, pois, ao Eterno por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos, pois escancarou as portas de bronze, despedaçando seus ferrolhos. Outros, ainda insensatos, que foram por seu caminho de transgressões e pelas iniquidades que praticaram, são acossados por aflições. Sua alma não aceita conforto, seu corpo alimento e alcança os portais da morte. Clamaram em sua angústia ao Eterno, e ele os livrou de suas atribulações. Sua palavra os curou e os preservou da destruição. Louvai, pois, ao Eterno por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos. Tragam ofertas em ações de bondades, e com júbilo exaltem suas obras. Aqueles que em seus navios percorrem os mares, comerciando sobre suas águas, percebem as obras do Eterno e veem nas profundidades suas maravilhas. Pois, ante sua ordem, surgem ventos tempestuosos que excrepam as ondas, que se erguem para os céus e descem os abismos, angustiando suas almas, derretendo sua coragem. Cambaleiam como ébrios, desvanece sua sabedoria, inútil é a sua habilidade. Clamaram em sua angústia ao Eterno, e ele os livrou de suas atribulações.
O Eterno faz cessar a tormenta e aquieta as ondas. Alegre-se então, porque acabou a tempestade. Ele os conduziu ao porto desejado. Louvai, pois, ao Eterno por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos. Exaltem-nos na congregação do povo e honrem na assembleia dos anciãos. Pela maldade de seus habitantes, ele torna estéril a terra frutífera, converte rios em desertos e fonte de águas em terra seca. Em contrastes pelos que o merecem, converte o deserto em lago, a terra seca em fonte de água. Ampara os famintos para que edifique uma cidade para a sua habitação. Semeia os campos e plantam vinhedos que proporcionam frutos copiosos. Abençoa-os e por sua bênção se multiplicam em grande número, mas nem por isso lhes falta gado, embora estivesse há pouco abatidos pela tristeza, opressão e aflições. Sobre os nobres que não se seguem seus ensinamentos, derrama seu desprezo e os faz vagar, errantes por caminhos desertos. Aos humilhados pela opressão, porém, ele eleva e torna numerosas suas famílias. Vendo isto, alegrar-se-ão os justos e calar-se-ão os iníquos. Que disso se aperceba quem é sábio e compreenderá, então, a bondade e benevolência do Eterno. Baruch Hashem. Muito bem. Que o Eterno nos abençoe nesse dia, guarde e livre-nos de todos os males e que o Eterno possa nos proporcionar uma festa interior e também exterior da nossa saída do Egito para a nossa liberdade. Baruch Hashem. Fique conosco aqui no canal do YouTube Parush Cláudio Beit Levi. Fique conosco também na rede social Facebook Cláudio Messias e também no grupo Macaé com Torá. Muito bem, as 3 festas aqui em Shemote 23, nós vamos ler também. Passuque 14, celebrarás 3 vezes no ano festas em minha honra. Primeiramente, comemorarás a festa dos pães ázimos. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque saíste do Egito, ninguém apareça de mãos vazias diante de mim. Comemorarás a seguir a festa da cega, festa das primícias, do teu trabalho sobre o que semeaste, e a festa do outono, a saída do ano, quando recolheres do campo todos os seus frutos. 3 vezes por ano, todo homem se apresentará perante o Eterno. Não oferecerá o sangue do meu sacrifício junto com o pão levedado, e a gordura da minha festa não ficará por oferecer até o dia seguinte pela manhã. As primícias do teu trabalho sobre o que semeaste, traz à casa do Eterno do Criador. Não cozerás o cabrito do leite da própria mãe. Então, nós não podemos misturar algo levedado na ceia do Criador, né? na Queará do Pessá, né? No Seder de Pessá. Nós não podemos fazer isso porque vai sair da santificação real com o Criador, tá bom? O mês de Abib, nós estamos hoje dia 14 de Abib, 5.784 anos, tá bom? O calendário do equinócio que está nos céus, né? A lua marca as estações e conhece o seu acaso, né? O sol conhece o seu acaso. Terrelim 83, Terrelim 104, Terrelim 83 também, tá bom? Nós vamos agora para Bamidbar 91. Bamidbar 91, que diz: Também falou o Eterno a Moshe no deserto de Sinai, no 1º mês do 2º ano, depois que saíram da terra do Egito, Lemor. Celebre os filhos dos hebreus a Pessa, ao seu tempo determinado. No dia 14 desse mês, à tardinha, seu tempo determinado, a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos, segundo todas as suas ordenanças, a celebrareis. Dalet. Disse, pois, Moshe aos filhos dos hebreus que celebrasse a Pessá. 5. Então celebraram a Pessá no dia 14 do 1º mês, à tardinha, no deserto de Sinai. Conforme tudo que o Eterno ordenara a Moshe, assim fizeram os filhos dos hebreus.
Ora, havia alguns que se achavam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de modo que não podiam celebrar Pêssego naquele dia, pelo que no mesmo dia se chegaram perante Moshe e Aarão. E aqueles homens disseram-lhes: Estamos imundos por havermos tocado o cadáver de um homem, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Eterno, a seu tempo determinado no meio dos filhos dos hebreus? Responde-lhes o Moshe: Esperai para que eu ouça o que o Eterno há de ordenar acerca de vós. Então disse o Eterno a Moshe: Fala aos filhos dos hebreus, dizendo: Se alguém dentre vós ou dentre os vossos descendentes estiver imundo por ter tocado um cadáver ou achar-se longe em viagem, contudo ainda celebrarás a Pêssego do Eterno. No segundo mês, no dia 14 à tardinha, celebrarão, comerão com pães asmos e ervas amargas. Dela não deixarão nada até pela manhã, nem quebrarão dela osso algum. Segundo todo o estatuto de Pêssego, celebrarão. Mas o homem que, estando limpo e não se achando em viagem, deixar de celebrar Pêssego em alma, será estipado do seu povo. Porquanto não ofereceu a oferta do Eterno a seu tempo determinado, tal homem levará o seu haverá. Também se um guer peregrinar entre vós a celebrar Pêssego do Eterno, segundo o estatuto da Pêssego, e segundo a sua ordenança celebrará, haverá um só estatuto, quer para o guer, quer para o natural da terra. Muito bem. Nós vamos para Vaiká 23. Vaiká 23, do 5 a 1. No mês primeiro ao 14 do mês, à tardinha, é a Pêssego do Eterno. E ao 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Eterno. No primeiro dia terás Kadosh convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas por 7 dias oferecereis a oferta queimada ao Eterno. Ao 7º dia haverá Kadosh convocação, nenhum trabalho servil fareis. Devarim 16, do 1 ao 8. Guarda o mês de Abibe e celebra a Pêssego ao Eterno teu Criador. Porque no mês de Abibe, de noite, o Eterno teu Criador tirou-te do Egito. Então, das ovelhas e das vacas sacrificarás a Pêssego ao Eterno teu Criador, no lugar que o Eterno escolher para ali fazer habitar o seu nome. Não comerás pão levedado. Por 7 dias comerás pães asmos, um pão de aflição, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito todos os dias da tua vida. O fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que sacrificarás à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Pêssego em qualquer uma das tuas cidades que o Eterno teu Criador te dá. Mas no lugar que o Eterno teu Criador escolher para ali fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Pêssego à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que o Eterno teu Criador escolher. Depois pela manhã voltarás e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, no 7º dia haverá assembleia solene. Ao Eterno teu Criador, nele nenhum trabalho farás. Muito bem. Então, esse conceito é o conceito bíblico, né? É a Torá, é o Todo-Poderoso que fala conosco e nós devemos recitar, proclamar, exercitar, fazer essa atividade do serviço do Eterno. Yevareh Adonai Ismereha Yair Adonai Panaveleha Vekuneka Issa Adonai Panaveleha Veasenleha Shalom. Elohim é Rei fiel. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno sobre ti e te agracie. Tenha Eterno bondade de ti e põe em ti a Shalom. E porão o nome do Eterno sobre as filhas e filhos dos hebreus. E o Eterno abençoará. Shabbat Shalom a todos vocês. Hoje é Shabbat, tá? Ao pôr do sol, à meia-noite, entrará a festa dos pães asmos. Amanhã é Shabbat, nenhum trabalho servil fareis, tá bom? Amanhã é Shabbat também. E terça-feira, quarta e quinta, são 3 dias da festa das primícias. É uma festa memorativa que vai
trabalhar a nossa consciência para a gente ofertar uma oração, um alimento, uma fruta, uma cesta básica, uma roupa, um afago, um abraço, dar a sua primícia para o necessitado, a viúva, o órfão, a órfã, o guer, que é o estrangeiro, ao leviim, levita, tá bom? Terça, quarta e quinta é a festa das primícias. Ela está inserida dentro da festa dos pães asmos. Então, segunda-feira, amanhã, é Shabat, porque é a festa do primeiro dia de Santa Convocação da festa dos pães asmos. E 7 dias depois é Shabat também, pelo fato de ser o último dia da festa dos pães asmos, uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Shalom, shalom a todos, que o Eterno abençoe e guarde a todos vocês. Forte abraço do Parosh, Cláudio Ben Levi.